O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia 6 de maio, nós temos a alegria de celebrar a memória deste modelo para os adolescentes, São Domingos Sávio, mas que não é apenas um modelo para os adolescentes, mas é um modelo para todos nós. Um menino que não foi maduro na idade, mas foi maduro na sua fé, exemplar na sua fé. São Domingos Sávio nasceu no dia 2 de abril de 1842 e morreu no dia 9 de março de 1857, com 15 anos incompletos, sem ainda chegar aos 15 anos. Desde pequeno, demonstrou aptidão, inclinação para um amor heróico, para um amor generoso para com Deus. E eu gostaria então de, na missa de hoje, refletir especialmente sobre os 4 propósitos de São Domingos por ocasião da sua primeira comunhão, e que devem nos inspirar nas nossas comunhões. Nós que às vezes nos aproximamos de nosso Senhor inadvertidamente, de qualquer jeito, sem qualquer piedade, sem qualquer propósito, por menor que seja, de amar um pouco mais nosso Senhor. Isto é, entramos na fila, no automático. Então, entramos na fila por costume e dizemos amém quando o sacerdote nos apresenta o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor, porque é isso que se espera de mim. Isto é, você diz amém, você abre a boca, você recebe a comunhão e volta para o seu banco com um vago desejo de santidade, quando isso existe, com um vago propósito de ser melhor. Pois bem, São Domingos Sávio então, com 7 anos, ele que nutria então esse desejo de amar a Deus, ele alcançou a graça de receber Jesus, porque era o costume de então, de se receber a comunhão por volta, a primeira vez, de se receber a comunhão por volta dos 12 anos de idade. Mas ele, aos 7, já demonstrava aquele desejo ardoroso, assim como o nosso Senhor, quando instituiu a Eucaristia, disse:
desejei ardentemente comer convosco, fazer convosco esta ceia, Ele nos concede também a graça de desejar ardentemente a comunhão. Então, se você percebe uma certa tibieza, moleza, indiferença, mornidão em relação a Jesus Cristo na Eucaristia, suplique isso a nosso Senhor. Se você que vem à missa frequentemente percebe que vez ou outra, aqui e acolá, você vai à missa com com certo torpor, com um certo cansaço, com uma certa dormência, por falta de amor, peça a nosso Senhor que coloque um braseiro de amor no seu coração, de modo que você possa dizer: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria, eu vou à missa, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou receber o corpo, sangue, alma e divindade. E você literalmente joga a sua mornidão de lado, joga o seu cansaço para trás, e movido pela fé, tocado pela graça, com a sua inteligência iluminada pela verdade, você diz: que alegria, eu vou receber Jesus. Porque, meus santos, que alegria as nossas faculdades sensíveis experimentariam se você se acordasse hoje, nesta manhã relativamente fria, agradável, eu diria, de você acordar. Imagine, as suas faculdades sensíveis sentiriam alegria se você dissesse: eu vou receber um prêmio, uma casa maravilhosa dos meus sonhos, eu vou receber uma grande quantia de dinheiro com o qual, sim, você cheio de generosidade, você iria até ajudar os pobres. Sim, mas você viria bem feliz para receber esta grande quantidade de dinheiro com a qual você poderia fazer muitas coisas. Mas quando você se levanta para vir à Santa Missa, você vem como se estivesse fazendo um grande favor a Deus, um grande sacrifício de que só por Ele você já merece o céu. Isto é, um coraçãozinho tacanho, um coraçãozinho xoxinho, um coraçãozinho que infelizmente não deseja ardentemente receber Jesus só por Jesus e nada mais. Ele, a sua única recompensa. Aí você diz, reconhecendo a sua pequenez: mas padre, mas eu não tenho uma fé assim. Pois peça que Deus concede generosamente. Peça a Deus este amor ardoroso e Deus concederá, porque Deus quer ser amado muito por nós. Isto é, Deus quer muito que nós muito o amemos. Deus quer intensamente que nós intensamente o amemos. Então peçamos a Ele, digamos: Senhor, eu sou medíocre, eu sou rasteiro, eu sou superficial. Concede-me, Senhor, a graça de te amar desta maneira, como te amaram os santos. Pois bem, então voltemos aqui. Então aquele menino de 7 anos, que já nos dava, já nos vencia de lavada, aquele menino queria amar intensamente Jesus e queria receber intensamente nosso Senhor, de modo que conseguiu a liberação para receber a primeira comunhão. E ali, por ocasião do recebimento da primeira comunhão, ele fez 4 propósitos que nós precisamos, meus santos, guardar na nossa memória, no nosso coração, para em algumas ocasiões da nossa vida meditar e ver que também servem para nós. Primeiro era confessar-se frequentemente para receber dignamente nosso Senhor, para não receber nosso Senhor de qualquer jeito.
Imagine, meus santos, se nós não apenas aprendêssemos isso, já que estamos falando aqui de um modelo para os adolescentes, imagine se os pais ensinassem isso aos filhos, isto é, não apenas crescem, mas transmitissem. Meu filho, minha filha, quando nós vamos à igreja, nós vamos receber Jesus e precisamos estar com o coração limpo, com o coração puro. Então, se a sua consciência lhe acusa de algum pecado grave, de algum pecado mortal, você nunca pode receber Jesus desta maneira. Me dá agonia quando eu ouço às vezes que ainda há quem isso diga. A pessoa entra no confessionário e vem e começa a se confessar, e você percebe que ela está confessando pecados mortais, porque é verdade, existe a possibilidade de se confessar, de confessar pecados veniais. Então estes podem ser confessados, mas não me impedem de receber a comunhão. Mas quando a pessoa vai confessar pecados mortais, é óbvio que ela não poderia ter recebido a Eucaristia. E aquela pessoa está se confessando, por exemplo, sei lá, estava na fila no final da missa. Aí eu pergunto, assim, eu vou perguntar só por perguntar, né? Mas é óbvio que não, né? Aí, depois daquela confissão, eu pergunto, mas você não comungou não, né? Aí eu comunguei, Paulo, eu estava com uma vontade tão grande no meu coração, Jesus me chamando para comungar. Eu digo, não era Jesus não, minha santinha, era o diabo. Era o diabo no seu coração, dizendo, vai comungar. Que se você estava em pecado mortal, Jesus nunca iria chamar você para comungar. Isto é, como você vai entrar na fila da comunhão se você tem claramente a consciência de um pecado mortal cometido e não confessado? Então primeiro se confesse e depois comungue. E aquele desejo tão grande, ele vai aumentar. Se você, com aquele desejo no coração, você se confessar e depois sim você comungar. Senão, aquilo não era de Deus, porque aquela comunhão, ela ofendeu o nosso Senhor e foi veneno para você. Porque não é isso o que diz Santo Tomás de Aquino, que a Eucaristia é remédio para os que se salvam e veneno para os que se perdem. É remédio para aqueles que estão em condições de recebê-la, de receber a Eucaristia, e veneno para aqueles que estão em pecado mortal. Então, de aguçar em nós. Então, para que nós tenhamos também uma consciência melhor formada, para que nós nos preparemos mais adequadamente. É claro, meus santos, que é maravilhoso poder receber a Eucaristia todos os dias, mas não é necessário. Durante muito tempo na igreja, muitas pessoas, muitos santos até, não comungaram cotidianamente. Aí você coloca na sua cabeça que você tem que receber a comunhão todos os dias, e aí acaba comungando desleixadamente. Eu não estou dizendo que você não deva comungar todos os dias, desde que você esteja preparado, preparada para todos os dias comungar. Senão, abstenha-se da comunhão. Você está em dúvida se você não sofrer de perder a palavra. Não é puritanismo, não existe uma doença de escrúpulo. Se você não sofrer de escrúpulos, se algo lhe acusa na consciência, espere. Participe da missa direitinho, confesse-se e depois você comunga, para que você possa sempre receber Jesus dignamente, com piedade, com amor. Pois bem, era o primeiro propósito de São Domingos Sávio, e que, repito, seria muito bom que os pais colocassem isso no coração dos seus filhos, para que eles já pequenos, a partir dos 7 anos, quando eles já têm a consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal, para uma criança de 7 anos, então ela vai
e a partir daquela idade já começa a se confessar, sabendo que existe um Deus. Aprende desde pequenininho, desde pequenininha, que existe um Deus a quem eu preciso prestar contas dos meus atos, que eu não posso simplesmente fazer o que me der na telha, fazer simplesmente o que eu bem quiser. Pois bem, primeiro propósito. Segundo, santificar os dias de preceito. Entendamos aqui, meus santos, isto é, guardar os domingos e os dias de guarda, os dias de festa. Mas o que é que nós muitas vezes compreendemos por santificar os dias de preceito? Eu vou à missa, e aí depois eu vivo o resto do dia como eu bem quiser. Quando nós deveríamos, é claro que nós, nos dias de preceito, precisamos ir à missa, mas precisaríamos viver de uma maneira mais espiritual aquele dia que é mais sagrado, que é um dia de santificação particular. Então, o domingo é dia de missa, mas não apenas. É um dia em que você se detém um pouquinho mais a oração. Padre, quer dizer então que no domingo eu não posso descansar? Pode, mas você vai dormir o dia inteiro? Padre, quer dizer então que no domingo eu não posso passear? Pode, mas tudo muito é demais. Então você vai ter o seu descanso, você pode até fazer um passeio, mas naquele dia, além da missa, é também o dia de um maior ato de generosidade, de estar com Deus, já que aquele dia, de uma maneira particular, é de Deus, deve ser dedicado a Deus. Então aquilo que aquele menino com 7 anos, como preparação, por ocasião da sua primeira comunhão, aquilo que aquele menino tomou como propósito, é um propósito para nós, para a nossa santificação. E é uma vergonha que nós, com mais de 7 anos, bem mais de 7 anos para muitos aqui, não tenhamos uma atitude tão firme como aquela criança de apenas 7 anos de idade. Terceiro propósito de São Domingos Sávio, de ter como seus amigos Jesus e Maria. Entenda, não é que ele não teria outros amigos, ele tinha. Esse menino vai depois fundar uma pequena congregação, imagine, por volta dos seus 12 anos, uma congregação para evangelizar outros meninos, outras crianças, outros jovens. Então é claro que ele tinha amigos, que ele tinha um carisma de ganhar as pessoas, né? Sim, mas os seus amigos, aqueles meninos, aquelas meninas, poderiam ser seus amigos se houvesse lugar para Jesus e Maria. Não são amigos de Jesus e de Maria, isto é, colocam em risco a minha amizade com Jesus e com a Virgem Maria. Então eu não quero ser amigo dessas pessoas. Então aquele seu círculo de amigos, quando você sai com eles, é para barzinho, é para encher a cara, é para só comentar coisas feias e abrir espaço para o pecado. Essa amizade, padre, mas são grupos de família, mas eles não são amigos que estão levando você para Deus. Eu não estou falando que você não possa ser amigo de pessoas que às vezes até não vão para a igreja, mas que você está tentando ganhá-los. Mas quando você percebe que você é que está sendo arrastada para a vida errada dessas pessoas, você não pode continuar com a amizade com essas pessoas, porque Jesus nos ensinou: quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão e sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Então meu primeiro amigo é Jesus, meu primeiro amor é Jesus e Maria, são os santos. E se as amizades com os outros solapam, minam, destroem a minha amizade com Deus, eu abandono
as outras amizades. Mas se eu estou firme, estou me aproximando daquela pessoa e ganhando aquela pessoa para Deus, não tem problema, porque Jesus e Maria, os santos, Deus, ali está presente. Então é um critério para que nós possamos peneirar as nossas amizades, porque senão nós nos diremos cristãos, católicos, mas estaremos cercados de pessoas mundanas, e quando com eles estamos, mundanamente nos comportamos. Quando estamos na igreja, parecemos católicos. Quando estamos com os nossos amigos do mundo, mundanos nos comportamos também. Então, meus santos, é óbvio que isso não agrada a Deus. Então, primeiro propósito, confessar-se frequentemente para receber Jesus dignamente. Segundo propósito, santificar os dias de guarda, os dias santos. Terceiro propósito, ter como amigos principais, primeiros, centrais, Jesus e Maria. E quarto propósito, aquele tão conhecido, antes morrer do que pecar. Isso aqui, meus santos, é um propósito de todos os santos. Todos os santos, os mártires, eles colocaram a Deus em primeiro lugar, ao ponto de entregar a própria vida. Os santos se santificaram, renunciando cotidianamente os pecados para agradar a Deus, para glorificar a Deus. E percebamos aqui, ele não diz antes morrer do que pecar mortalmente. Ele diz antes morrer do que pecar. Isto, nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração um amor a Ele tão grande que nós prefiramos a morte a cometer qualquer pecado. Aí você diz, mas padre, mas o senhor acabou de dizer no início da missa que o pecado venial não me afasta da comunhão. Eu disse, só que um pecado venial consentido e muitas vezes cometido vai atraindo outros pecados veniais que vão se tornando cada vez mais consentidos, deliberados, vão enfraquecendo a minha vida espiritual, vão debilitando a minha vontade e vão me predispondo a cometer pecados mortais que me afastarão de Deus. Então, os pecados todos devem ser combatidos. Porque se você diz, não, eu vou combater os pecados mortais, eu vou combater esses pecados veniais, mas esses aqui não tem problema. Não tenha dúvidas que daqui a um tempo você acrescentará àquela, no início, pequena lista de pecados veniais consentidos, você vai acrescentando outros pecados veniais. E aí a sua delicadeza espiritual vai se perdendo cada vez mais, e você vai só não mais acrescentando pecados veniais, como até mesmo pecados mortais, e vai, sem sombra de dúvidas, destruir a caridade na sua vida, romper a sua amizade com Deus. Então, aí você diz, mas padre, mas é muito difícil lutar contra todos os pecados, inclusive os pecados veniais. É por isso, meus santos, que nós precisamos suplicar a Deus a força da graça, o auxílio da graça, porque sem mim nada podeis fazer. Sem a força que vem do alto, nós nada podemos, mas fortificados pela graça de Deus, nós teremos aquela força, aquele ardor, aquela chama que ardia no coração de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, de um São Domingos Sávio, de uma Santa Teresa d'Ávila, de um São Felipe Neri, e de tantos outros santos que por graça de Deus o amavam de tal maneira que estavam dispostos a lutar contra todos os pecados e preferiam até mesmo a morte a cometer qualquer um deles. Peçamos aos santos hoje então, de uma maneira particular, pela intercessão de São Domingos Sávio, que ele, que pelo auxílio da graça foi capaz de isso dizer, que nós também, fortificados por esta mesma graça, possamos isso viver.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.